Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, mais um programa aqui do nosso podcast Canteiro de Obras. É um grande prazer estar aqui com vocês, tá? Aqui com vocês, Iramar, engenheiro civil. Do meu lado aqui, o meu grande amigo e parceiro, Rodolfo Dibe, nosso brilhante engenheiro eletricista. E hoje aqui tem ao nosso lado aqui uma convidada especial, né? Ângela Coutinho, engenheira civil. Tudo bem, Ângela? Tudo bom. Ô, Ângela, fala um pouquinho aí de você, apresenta você aí para o nosso público. Eu sou engenheira civil dos anos 90. Dos anos 90? Dos anos 90. Tenho uma estrada aí nas obras públicas. Legal. É o meu portfólio. E há um tempo eu vim para o setor privado e fui para a área de documentação. Legal. Isso é o nosso tema hoje. Na área de documentação e de manutenção. Legal. Tenho uma pós em manutenção industrial e hospitalar e agora estou terminando aí uma na área de gestão imobiliária. Você está estudando ainda. Isso. Está estudando que ainda. É um tema novo ainda aqui no universo da engenharia, mas que é um campo muito vasto. Legal. Muito legal. vasto. Tem muito que se trabalhar. Boa. Bacana. Então é isso, pessoal. Hoje o nosso programa a gente vai falar um pouquinho de legalização de obras, tá? Para você entender qual é o processo, né, de o que eu faço quando eu compro um terreno, quando eu inicio uma obra, quais os documentos são necessários, o que é alvará, CNO, ainda existe SEI, a gente vai discutir um pouco sobre isso. A nossa convidada hoje, ela é expert no assunto, tá? Então vai ser um papo bem bacana, mas tranquilo, sem pressão, sem nada que, vai deixar o pessoal maçante aí aqui com a conversa. É sempre um diálogo bem tranquilo, bem de boa, tá? E aí vocês sigam a gente no Instagram, que é o Pod Canteiro de Obras, no Spotify e no YouTube, Canteiro de Obra Podcast, toda terça-feira, 7 da manhã no Spotify e 7 da noite no YouTube. O bacana o canal tá crescendo, galera. Agradecer imensamente a todos vocês aí. O nosso canal tá crescendo, a gente precisa muito do apoio de todos, tá? Então se inscreve lá no canal, segue a gente, segue no Spotify, ouve lá os Compartilha programas. o máximo que você puder. Às 7 da manhã no Spotify, né, Rodolfo? E 7 da noite no YouTube. Compartilha o máximo que você puder para ajudar a gente. E o nosso Instagram tá sempre bombando alguma coisa lá, Isso. né? Bacana, acompanha bacana. Lá. Valeu? Legal. Então vamos lá, vamos começar, tá? Vamos começar mais um programa aí, com a graça de Deus. Ângela, você é engenheira, né? Uhum. Deixa eu agradecer aqui o pessoal. A Salt Film Film Records, que é a que faz a nossa gravação. Legal. O Like Mídias Digitais e a Lock Studio, que é esse espaço aqui que a gente tá hoje. Boa. Muito obrigado por todos vocês por apoiar a gente. Isso é importante. Ângela, a gente vai começar com uma pergunta básica. A gente tem uma pergunta básica aqui para todos os engenheiros, tá? Por que você escolheu ser engenheira? O que te levou lá nos anos, né? 90. Porque você até falou uma coisa engraçada, eu sou dos anos 90. Cara, você sabe que isso é uma coisa até fora da caixinha hoje, né? Eu me sinto muito fora da caixinha quando eu converso com alguém e falo, eu vejo um currículo lá de alguém e falo, eu nasci em 2007. Eu falo, gente, eu tô realmente velho, né? Olha isso, né? Mas fala pra gente aí, o que te levou a escolher engenharia, Ângela? Na verdade, é porque eu nasci no meio da engenharia porque o meu pai sempre teve construtora. Legal. Esse daí foi uma diferença. De todos que já todos vieram, que já vieram né? aqui, nenhum veio da engenharia. Todo mundo é ovelha negra. Meu pai tinha construtora, vivia no mundo da construção. O que eu queria ser arquiteta. Entendi. Sério? O que eu queria ser arquiteta. Que eu me identificava muito com essa questão de produzir. Legal. Né, de imaginar, de pensar. Só que na época o arquiteto dependia do engenheiro. Entendi. Na época não era, ainda não, eu não sei como funcionava, mas as plantas, os projetos, tudo quem assinava era o engenheiro. Era o engenheiro. E meu pai sempre falava, mas você vai depender do engenheiro, vai fazer engenharia. E eu fui. Então isso foi, você teve um aconselhamento do teu pai.
Aí eu já tinha um tio torto que era da universidade, uma prima que estava fazendo engenharia. E aquele mundo, de certa forma, me fascinava porque era diferente. Legal. Era uma menina no meio de vários meninos. Isso daí que a gente perguntou. Discutimos isso no último programa, né? Isso, que as meninas é um meio machista, né? Sim. Você sentiu algum preconceito assim que você começou? Eu entrei na universidade com 17 anos. Nossa, novinha, criança. Eu era. Uma criança. E imagine você entrar numa sala de, sei lá, 40, 50 alunos com 3 mulheres. Só 3 mulheres. Que coisa. Graças a Deus hoje melhorou. O nosso último programa foi sobre as mulheres na obra, né? E nós realmente elas contaram bastante coisa aí. Hoje percebe-se, né, que o número melhorou, mas é exatamente isso, né? Eu passei muitos anos trabalhando em outras áreas por ser engenheira. Entendi. Para não poder ir na obra lá. Não, porque quando eu terminei a universidade não tinha emprego. Entendi. Para engenheiro. Engenheiro ou engenheira? Engenheiro e engenheira. Entendi. Engenheira já não existia. A engenharia estava em baixa. Estava muito em baixa. Porque a história da senoide, o pessoal né? saía para fazer mestrado ou doutorado, né? Assim, ia seguir a carreira acadêmica e da cadeira acadêmica ia fazer um concurso. Entendi. Tanto que eu tenho vários amigos meus que estudamos engenheiros juntos, que foram que para são policiais federais, que legal, são auditores, né? Que seguiram esse caminho. Sim. Bacana. Né? Mas eu, teimosa. Você resistiu, né? Falou, não vou resisti. esperar, daqui a pouco vira, né? Eu resisti. Quando eu saí da universidade, eu não sabia de absolutamente nada. Céu, nada. Mas a vida é maravilhosa. Ensina, né? Ensina bem. É verdade. Legal. Bacana a colocação. O nosso foco hoje é falar de legalização de obras, tá? Documentação, alvará, tudo que envolve obra, né? E a primeira pergunta é o seguinte, para você deixar bem claro aí para os nossos amigos. Isso é uma pergunta que ela não cabe só para engenheiros, tá, pessoal? Porque qualquer pessoa, você compra um terreno, né? Qualquer um compra um terreno. Tudo que a gente quer é o quê? Construir. Ah, comprei, eu sou o dono do terreno, agora já vou começar a construir. Coloco lá o pedreiro, eu fiz um projeto, mas e aí? Eu posso sair construindo? Poder não pode, né? Não deve, não aliás, deve, né? Não se deve fazer isso. Existe essa lenda urbana, né? Comprei, é meu, eu vou meu, fazer posso o que construir. eu quero. Mas não é bem assim. Não é bem assim. Apesar das pessoas acharem que nós brasileiros, somos meio soltos, não, a gente tem muito normativo. Tem regra. Tanto a gente tem regra municipal, como estadual, como federal. Certo. Não é porque é meu, eu escuto muito isso dos clientes, mas é meu, eu comprei. Sim, ótimo, você comprou, mas em cima do que você comprou, existem várias regrinhas a seguir. Que devem ser seguidas antes de você pôr o primeiro tijolinho lá. Isso, até chegar à execução, existem vários passos que devem ser tomados antes. Entendi. E na engenharia, não existe meio certo nem meio errado, né? Ou você está certo, correto, ou tá você está errado. Exato, a engenharia é isso. Não existe meio termo. Por isso que é exata, né? Isso. Ângela, eu comprei o terreno, a parte documental de cartório, a parte jurídica, tá tudo certinho, bonitinho, tá? E eu quero construir. Quero fazer uma casa, um prédio comercial, qualquer coisa. Eu vou até adiante, né? Comprei o terreno, a parte de documentação tá tudo ok, contratei um arquiteto, meu projeto tá ok. Mas e aí? O que eu preciso de documentação para iniciar essa obra? Comprei meu terreno. Vou lá na prefeitura, olho minha escritura, leio, tá tudo certo, tudo assinado, pago. Tudo bonitinho. Ótimo. Será que o tamanho da área que você comprou no papel tá batendo? Está batendo em loco? É coerente? Então, como é que eu faço essa aferição aí? Pego uma ficha cadastral do lote, quadra, lote, pego um overlay da quadra. Tudo isso a prefeitura lhe permite, né? Sem custo. Facultado o acesso, até online. Legal. Se você for lá no site procurar, você vai achar. E aí você faz o quê? Contrata um topógrafo. Topógrafo, exatamente. Tá na nossa lista aqui, a gente tem um bate-papo com o topógrafo. Hoje não, mas durante a minha vida profissional, o topógrafo para um engenheiro, na minha concepção, é um grande parceiro. Eu não consigo projetar sem o topógrafo, né? Topógrafo. Não vou, eu posso até fazer uma planta, mas e aí? As curvas de nível, as elevações sem o topógrafo não tem projeto.
Vamos lá, peguei a ficha cadastral, lá na prefeitura está dizendo que é X por X. Olho a escritura, está faltando 50 centímetros, 1 metro. Não, mais 1 metro. Não é nada. Não é nada, deixa passar. É muita coisa. É muita coisa. Será que as minhas definições de lote, os meus limites estão corretos? Isso deve acontecer com muita frequência, né, Acontece Angela? muito. Então, o que você deve fazer? Pegou a escritura, pegou a ficha cadastral. Se você não tem acesso a um topógrafo, procure seu arquiteto, procure o engenheiro que vai demandar a sua obra e contrate, faça sua topografia. Ou seja, eu preciso aferir a área por meio de um topógrafo. Eu preciso do topógrafo. E essa topografia que vai ser feita, ela serve tanto para aferir a área quanto para auxiliar o arquiteto no projeto. Eu sempre falo para os meus clientes que quando a gente vai fazer uma topografia, o cliente é muito resistente a gastar esse valor. Isso. Tá? Ele acha, não, ele é muito importante. Porque com o topógrafo, eu vou saber se os meus limites estão corretos. Estão corretos. Eu vou saber se a área do meu terreno que eu comprei está correta, está batendo com a escritura, que tem que estar correta, não é com a ficha cadastral da prefeitura, mas sim com a escritura, porque o que você comprou está ali. Está na escritura, é o documento que vale. Isso. E ali eu vou dar um norte a quem vai executar e a quem está planejando o que eu pretendo construir. Perfeito. É essencial. Ou seja, é extremamente importante. Sim. Extremamente importante. Normalmente você vê na escritura maior do que o que está em loco? Não. Normalmente é menor, 99,9 é a menor. É menor. E muitas vezes bem a menor. Ou seja, o cara que vem lá do teu lote começa primeiro, ele já começa invadindo, porque ele já pega o eixo lá e mete o muro dele lá, então, né? Na escritura, tá, vamos dizer assim, 100 metros quadrados. Quando ele vai medir lá, tem 95. Tem 90. 90, entendi. Principalmente quando a gente vai para áreas mais afastadas. Uma cidade praiana, uma cidade do interior, onde recentemente passou uma avenida, passou uma BR. É comum essa topografia, seja à direita ou à esquerda, dessa via que foi construída, ela está menor. Alguém vai perder alguma coisa. E aí, quando tá menor... Quem perdeu de um lado, o outro ganhou. Entendi. E aí, vamos lá. Eu comprei a 100 e tá a 90. Certo. E aí, o que é que eu faço com esses 90? Exatamente. Quem responde por isso aí, pra esses 10 que voltar desapareceu? Na prefeitura lá pra dizer que eu tenho 90? Você vai dizer à prefeitura que comprou 100 e a prefeitura vai dizer, procure seus 10. Certo. Se vire. Digamos que eu sei que foi o meu vizinho lá que por alguma questão invadiu. A cerca dele ali, mas assim, colocou o muro pro meu lado. Não trata nem de uma cerca. Digamos que o cara já fez uma obra lá. Eu não consigo pegar esses 10 de volta. Aí é entrar em acordo. Entra num acordo extrajudicial ou judicial? É tentar entrar no acordo, mostrar. E ele vai dizer, vamos procurar o erro. Entendi. Onde é que tá? Tá na cabeça da quadra? Então foi a via que invadiu. Tudo isso aí... eu sempre já faço com o cliente. Tá. Quando a gente manda a topografia, hoje eu só trabalho com topógrafo com geoprocessamento. Certo. Sim. E Perfeito. Google Sim. maravilhoso, né? Exatamente. Google Maps maravilhoso. Então, topografia para mim tem que ter levantamento aéreo. Isso, perfeito. Porque qualquer situação que demandar justiça vai Você já ficar tá coberto. muito claro para quem A está referência, julgando, que não tem a expertise da gente na profissão, que aquilo avanço, ali, né? isso, que numa imagem aérea isso fica bem evidente. Entendi. Ô, Ângela, inclusive eu tô numa situação assim, o cliente foi construir e ele descobriu que um prédio vizinho invadiu a área dele lá. Invadiu, pegou 50 centímetros ao longo de 15 metros. E não tem mais o que fazer. Vai ter que ficar... Agora, a minha pergunta é, eu consigo cobrar desse prédio essa invasão? Eu consigo na justiça falar, olha, você vai ter que me pagar por isso? Bem, o advogado é quem vai dizer. O advogado vai buscar os caminhos. Na teoria, você consegue provar que houve a invasão. Certo. Aí você vai procurar, porque toda quadra... Você tem que provar que isso aconteceu, né? Isso, e ver quem tirou de quem. Perfeito. Se foi uma questão da topografia geral do local, do bairro, não é? Ou do condomínio, do loteamento, ou se foi uma questão de erro de
de locação de obra. Entendi. Alguém locou a obra errada. Se veio, tal. né? Uhum. Veio Se um veio uma efeito capa. dominó. Legal, pode ter que a cadeia inteira errou, Sim. né? Às Mas- vezes o primeiro que constrói primeiro avança errou. um pouco e os outros vão... Geralmente, isso É. é o que acontece. Entendi. O primeiro lote, ele até pode fazer correto, mas ele já não está correto em relação à via. Entendi. Entendeu? Aí ele vai empurrando... Aí vai empurrando e o último E o último lote vai é Aí o vira fica um erro em menor. cadeia, o outro é o que sofreu. Eu tô com um cliente que ele perdeu 10 metros. Nossa. 10 é muita por coisa. 20. Imagina. Caramba. É muita coisa. É muito. É muita muito, coisa. muito, muito. Então, beleza. Agora eu comprei o terreno, eu sei que eu preciso fazer a topografia. Isso. A topografia vai determinar se o meu terreno tem a área correta e vai dar subsídios para o pessoal da arquitetura fazer o meu Isso. projeto, fazer as elevações, show de bola. O que mais que eu preciso? Depois da topografia, deu certo, maravilhoso. Tá tudo certo agora. Vamos para a prefeitura, né? Vamos, terreno tá limpo, tá tudo certo, tá lá piquetado, bonitinho. Vamos ver o que eu posso construir Aham. dentro dessa área. Eu quero construir uma casa. Ótimo. Vou fazer um Então- sobrado lá, de 2 andares. Vamos ver os recuos. Atender né? os recuos. Sim, atender os recuos, atender às normas. Que a Recuo é prefeitura- determinado pela prefeitura, ou Pela seja, prefeitura. cada município tem o Tem seu o seu recuo recuo, pré-determinado. isso. Tá. Tem prefeituras que não exigem recuo nenhum, tem prefeituras que exigem no mínimo 1,5 metro de recuo, que é o Entendi. de praxe, né? Entendi. E isso a gente vê no código de Código obras de cada postura prefeitura. De cada prefeitura, Tá. de cada município. Perfeito, Né? perfeito. Que eles são os detentores, né? Cada prefeitura, quem determina- cada município trabalha Isso é com seu determinado no plano diretor. diretor, Plano né? diretor. plano diretor. Legal. Existem bairros que as calçadas são maiores, que os recuos são maiores, outros são menores. A gente vai ter diferenças de recuos para lote de meio de quadra, lotes de esquina, Tudo tá no plano diretor. Tudo está no plano Ou diretor seja, e tudo tem normativo. Até a altura Dentro, do prédio, sim. que não tiver a quantidade de pavimentos, essas Sim. coisas, né? Dentro do mesmo município, eu posso ter diferentes situações em função do bairro Sim. e em função do tipo de construção que eu vou Há executar. bairros que eu só posso construir até uma determinada altura. Há bairros que eu posso construir até mais alto, mas eu tenho que avançar mais para o interior do bairro. Entendi. Eu tenho uma experiência São engra- as zonas, né? Entendi. São as É zonas. a lei de são- zoneamento a do lei de Isso município. daí, isso né? daí eu Determina. pego esse documento na prefeitura. Sim, você pega. Está disponível. No Mu- site da A maioria prefeitura, tem no o site código hoje, de site, código né? de obras. Entendi, A maioria entendi. tem. Eu tenho conhecimento de uma situação muito interessante que lá em São Paulo, próximo ao aeroporto, um cara começou a construir um hotel. Só que era um hotel meio que tipo para festa de adulto, né? E eu não sei o que aconteceu, o Ministério Público acho que não foi muito com a cara dele. E o cara investiu uma grana, era uma coisa luxuosa, gigantesca e tal. Ia ter heliponto, a galera ia pousar lá e descer para diversão de adultos. Só que o Ministério Público, por meio de um estudo, constatou que ele estava na rota de pouso dos aviões e que o hotel não podia funcionar. E aí foi embargado, o cara investiu, o hotel estava pronto, mas nunca funcionou. Eu não sei a situação hoje, mas é o tipo de coisa isso. Se ele construiu, eu imagino que ele tinha um alvará de construção, né? Por que deram o alvará pro cara assim, né? Tava Essa é a numa- grande pergunta, né? A gente que trabalha com documentação e que trabalha nessa área, a gente faz essa pergunta constantemente. Como que esse alvará saiu? Pois é. Como pois que é. foi liberado? Entendi. E aí cabe o Ministério Público realmente tem esse poder de ir Sim, lá tem, e tem. embargar o negócio, Tem. embargar a obra. Tem esse poder. Aí Coisa. deixa eu te perguntar, vamos dizer o seguinte, eu construí uma obra, já tô lá no 5º pavimento e minha obra só podia ter 3 pavimentos. Aí você já cometeu uma... Aí, não, vamos, 4. Aí era 30 metros, eu tô com 32. E aí Já avançou o fiscalizaram gabarito. e viram Você que tá no realmente tá errado. Né? Tá, né? Você já saiu, vamos supor que você Não tinha conseguiu documentação seguir. nenhuma. E Você aí? só foi fazendo, Aham. Isso. né? E aí? Depois de pronto para legalizar, custa mais Eu já caro. estou com o esqueleto, porque você vê em muitas cidades obras que estão só o esqueleto com concreto, às vezes tem obras que estão com concreto e com alvenaria, às vezes até revestida e para. E aí quando você vai procurar, você vê que ela está embargada. E aí? Não tem jeito, a gente Se consegue. não for crime ambiental, Certo. que é esse aí realmente, Não tem o que fazer. é preciso que seja um TAC, que é um termo de ajuste Termo de ajuste de conduta.
muito, não é assim, Elaborado. muito elaborado. Mas se não for, você vai para as multas. Se né? for passível de mitigação, e né? Se for passível de acordo, você vai para as sanções. Entendi. Vamos dizer que eu construí um pavimento a mais numa área que não podia. Eu ainda consigo ali legalmente regularizar? Você já viu algum caso desse? Dependendo da situação, se não for crime ambiental, se você não estiver numa rota, não é? Se for algo, vamos dizer assim, relativa à lei de zoneamento, você até consegue legalizar. Vamos ver o custo dessa Exatamente, legalização. é isso que eu ia falar. Mas legalmente eu posso tentar ali, mesmo que eu pague multa. Sim, se você se dispor, né, você vai ter, vamos dizer assim, você vai ter meios para legalizar. Mas não é o caminho correto, né? Eu tenho que estar disposto para isso. Isso, você tem que estar disposto a desembolsar um valor bem razoável. Entendi. Eu já tive uma situação que a situação a gente tem que respeitar tanto o gabarito, né, a altura, quanto a volumetria, né, da edificação. Sim. Então, eu tinha uma situação onde eu tinha o gabarito, eu conseguia atender o gabarito, mas a volumetria, ou seja, a quantidade de apartamentos naquela volumetria para o volume de pessoas que ia ter ali, não passava. Então, a previsão era fazer 14, a prefeitura só autorizou fazer 12. Sim. Aí, eu já tinha entrado com um projeto na prefeitura para aprovação para 14 e entrado no corpo de bombeiros. O bombeiro aprovou com 14, ou a prefeitura não. O bombeiro, para ele... Ele enxerga realmente rota de fuga, sinalização, combate a incêndio, essas coisas todas. Aí eu tive que ficar com os 12 da prefeitura e fazer um novo pedido. Ajustar. Exatamente. Porque o bombeiro, ele não é obrigado a pensar na lei de zoneamento. Entendi. Entendeu? Ele vai pensar o que um projeto de bombeiro leva em consideração? A segurança. Né? Rota de fuga, sinalização, combate a incêndio. Acessibilidade. Acessibilidade também é o bombeiro fiscaliza, né? Então, tudo isso ele vai olhar. Porque ele parte do pressuposto que a prefeitura já viu o zoneamento e aquilo ali já está ok. Entendi. Ele não vai se preocupar com medidas, né? Entendi. E volumetria, área, né? E gabarito. essas coisas. No corpo de bombeiro tem uma sigla que chama AVCB. O que é AVCB? AVCB é o que tira o sono dos síndicos, né? Síndico, gestor de prédio, né? A licença, né? Falando grosseiramente, é a minha licença. É a licença que todo ano eu vou renovar, que vai dizer que os meus hidrantes estão ok, que as minhas bombeiras, as minhas mangueiras estão funcionando, que foram testadas, porta que emergência, as portas né? estão com as molas ok, que porta de corta-fogo não é para ficar aberta, ela e o pessoal adora isso, né? Isso é interessante. Eles não sabem que aquela bendita mola ali, ela fica sob pressão quando ela está aberta, né? Eu vejo muitos em prédio, eles abrem, aí colocam um calço de madeira ali, a porta fica... Ou seja, quando ela está aberta, pessoal, ela fica sob pressão, né? E aí, por fadiga, uma hora essa mola vai embora. E aí perde a função de ser corta-fogo. E outra coisa comum que acontece, até no meu edifício aconteceu, dentro da rota de fuga da escada, colocar lixeira. Não pode. E aí, eles fizeram agora, né, a informação que o corpo de bombeiro pediu para que não tenha nenhum objeto lá. Não pode. E aí eles colocaram Se o bombeiro for vistoriar, não pode. Exatamente. A AVCB, ela vai ser... Todo ano ela vai ser anualizada. Renovada. Não é? Ela é anual ainda, né? Anual, continua sendo anual. E não adianta você fugir, porque se você dizer, não vou lá nos bombeiros renovar. Na hora que você levar seu extintor para ser recarregado, ou porque venceu, eles vão avisar os bombeiros. Tem que comunicar o bombeiro. Está fazendo a revisão dos... Toda e qualquer edificação precisa renovar o AVCB anualmente. Se ela tiver a licença de bombeiro... Entendi. Tem que renovar. Comercial... Se não tiver, está irregular. Sim. Na minha casa não, mas se for edifícios comerciais ou residenciais... Residenciais verticais. Certo. Né? Tem que ter o AVCB. Condomínios horizontais. Não nas unidades residenciais, mas o condomínio em si precisa ter. E as unidades partes comerciais, né? Sim. Entendi. Ô, Ângela, então, fiz a topografia, contratei o arquiteto, ele fez o projeto. Antes de construir,
eu preciso remeter esse projeto à prefeitura. Sim, aí você vai... À medida, hoje, é permitido que à medida que você vai fazendo o projeto, seu arquiteto vai colocando esse projeto para apreciação. Uhum. Junto com os Já pode ir da apresentando na prefeitura. Né? E ali, quando ele vai realmente para a aprovação, ele já vai com todas as questões resolvidas. Certo. Isso é muito bom porque otimiza o processo. Uhum. Porque é um processo cansativo. Você tem várias comuniques aí da prefeitura. Isso. Por questões justamente que às vezes muda uma área, muda isso, muda aquilo. Ou você pensa que eu quero uma área solar e tal. E muitas vezes você não pode. Não pode ter. Você tem que ter os recursos mínimos. Eu quero mas essa área aqui não está coberta. Sim, você como pessoa física, né, e dono daquela área, você acha que não é uma área coberta. Para a prefeitura, ela entende que é. Se eu colocar uma pérgola, a prefeitura vai entender. Não, a pérgola não, né? Pode. Entendi, é uma área de sol. E aí, o projeto, quando ele vai para a prefeitura para ele ser aprovado, eu levo o projeto, a RT do profissional, no caso, se for o arquiteto, RRT, né? Uhum. E se for o engenheiro, é RT. Isso. Então, eu mando o projeto com a RT lá. E o profissional precisa estar inscrito no seu conselho, né? E no ISS da prefeitura. Ou seja, se bater lá sem o profissional, devolve o projeto. Ele volta. Tá. Então, pode ser arquiteto ou engenheiro, precisa estar inscrito na prefeitura. Com o ISS ativo. E o ISS ativo em dia, não pode ter dívida, né? Lembrando isso, que você faz a inscrição na prefeitura e todo ano tem que pagar uma taxa, né? E aí você pode apresentar o projeto para aprovação. Sim. Aí lá... É até bom lembrar isso, né? Ao pessoal que é preciso fazer... O ISS, né? Não, senão não aprova. Não, senão não aprova. Ô, Ângela, deixa eu lhe perguntar. Eu fiz uma obra que o arquiteto não tinha remetido ainda, não tinha o alvará da prefeitura. Sim. E a obra foi executada. Uhum. No final, assim, conforme eu fiquei nos bastidores, eu soube que o projeto precisava de algumas modificações, principalmente porque era um edifício comercial e a parte de banheiros e de deficiente não estava de acordo com a prefeitura. Vaga de garagem também. Você precisa realmente do alvará da prefeitura para construir, ou eu posso ir construindo e esperar? Você necessita, né? Nem precisa, você necessita do alvará. Por quê? Depois você pode legalizar a sua obra, mas no dia que você for vender, se é comercial e você um dia quiser vender, como que você vai legalizar? Era um comércio que eu fiz. Certo, mas esse comércio... Era de lojas? Uma cafeteria. E nessa cafeteria teve esse problema com... assim, né? A gente vê nos bastidores ali, conforme... Foi um erro de projeto. Um erro do autor do arquiteto. O arquiteto que comanda, né? A gente estava na execução. E aí a gente soube que o alvará, principalmente no banheiro de deficiente, eles... falaram que mudou, como você falou antes, nos bastidores, que tem não no plano diretor do município. Nos semanários. Provavelmente pode ter mudado e o arquiteto não estava ciente. E aí, tanto o layout do banheiro, quanto que a exigência de ter um estacionamento para isso. Mas ele não tinha remetido o projeto na prefeitura. Eu não sei te informar porque é o próximo passo do que a gente estava falando, né? Foge do meu domínio. Então, assim... Antes de construir, eu preciso já ter o alvará da prefeitura do projeto aprovado. Seu projeto tem que pelo menos estar carimbado lá. Você pode até não tirar o alvará. Certo. Vou construir no futuro. Deu ótimo, um protocolo. Sem problema. Mas seu projeto tem que estar abalizado, avaliado pela prefeitura. E aceite. Com aceite. Tá. Que é o próximo passo do que a gente estava conversando. O profissional fez o projeto, pegou a RT, está escrito, ele remete à prefeitura. Recebe o aceite. Aí na prefeitura você vai ter um protocolo. O que é mais comum hoje em dia, com o protocolo a galera já começa a construir. Isso é bem comum hoje em dia, né? É porque atualmente, como a prefeitura aqui de João Pessoa, sem problema. Estamos aqui. Ela está num processo de reformulação, né? Está se atualizando e está tudo online. Hoje eles estão até permitindo que se faça isso por causa da lentidão que está acontecendo. O Comunix tem demorado. Isso, exatamente, no processo. E aí o pessoal realmente com o protocolo começa a construir. Mas
Você tem que Mas começar a mas o construir certo com o alvará com o alvará. na mão, porque o alvará vai ter que estar lá na obra, Entendi. uma cópia Fixado lá, fixada, eu já tive junto alguma... com a RT. Isso aí. Lá na obra vai ter o quadrinho, Isso né, aí. das Entendi, informações da das obra. certificações. Aí se apresentou, prefeitura analisou, te deu alvará. Ah, beleza, com esse documento você está apto a executar a tua Isso. obra. Uhum. Mas isso a gente resolveu na questão da prefeitura. Prefeitura. Aí a gente ainda tem que analisar a questão ambiental agora. Sim. Né? Ambiental eu trato no estado ou na prefeitura? Toda prefeitura tem a sua secretaria de meio ambiente. Você pode tratar nos dois. Depende da estrutura da tua isso. obra. Uma unidade residencial, ela trata direto com a prefeitura. prefeitura. Uma unidade comercial, dependendo do porte. impacto e do porte do dela, porte. você vai Pro para estado. o estado. Pro estado. Grandes portes, estado. Médios Isso. e pequenos portes. Essas obras de lote aí, residencial, meio lote, isso aí com a dispensa, na verdade é a licença simplificada, Isso, né? exatamente. Do meio ambiente. Aí eu tenho agora o alvará de construção, meu projeto foi aprovado, eu tenho a licença simplificada do meio ambiente. O que eu preciso para construir agora? Os bombeiros. Não, para Não? construir Pra não. construir uma unidade residencial, não há necessidade dos bombeiros. Você não é. precisa. O projeto não precisa estar Só aprovado. se for comercial. Só se for Não, comercial. se for comercial, sim. Se Você for- aí precisa sim, aí você- aprovar e receber. Na verdade, a prefeitura nem aprova sem o ok dos Sem o- bombeiros, isso, né? Que seria o Exatamente. AVCB que a gente começou, Isso, né? é. Tá. E lembrando, né, o mais importante, todos esses caminhos têm taxa, né? Todos. É taxa no bombeiro, é taxa na prefeitura. E aí, show de bola. Ó. Se for residencial, você tem o alvará e você tem a licença simplificada da Secretaria do Meio Ambiente, beleza. Se for comercial, o teu projeto tem que passar pelo O crivo AVCB do bombeiro, do bombeiro. Sim. para ele dar o de acordo. E feito isso, você ainda tem agora aqui para prática da obra, né? Sim. E aí eu vou vamos- ter um engenheiro lá, um arquiteto. Preciso de outra RT de execução. Execução. Sim, lembrando, temos a RT de projeto. Certo. Que é Temos do a RT de projeto, execução. agora é de execução. E tem uma coisa importantíssima aí agora, que muita gente não sabe, que depois toma na cabeça lá na frente. É a inscrição da obra na Isso. Previdência Social, né? Exatamente. Na Previdência Social, que antigamente era SEI. Chamava e SEI. hoje, eu não sei se já está funcionando, mas há uma nova lei onde o alvará foi emitido, a Receita Federal é informada. Informado imediatamente. Porque toda obra tem um custo. Certo. Uhum. E eu vou ter que, junto à Receita Estadual e junto à Receita Federal, dizer que eu fiz essa obra, gastei X. E não adianta dizer menos X. Uhum. Porque pela metragem quadrada, se vai saber, Mais ou em menos. Quanto tese, você gastou. numa estimativa, Ah. em média, quanto você gastou de material ali e tal, e Inclusive, se você quantos funcionários É. você teve. Se você tentar driblar isso aí, pela área e pelo padrão construtivo, eles determinam o valor, Sim. né? Sim, Isso aí é você mais ou vai menos para pelo o- CUB? É o CUB que eles usam? Pode ser. Pode ser. Ele o pode levar CUB, em né, consideração. do Sinuscom. Pega Uhum. o tamanho e o padrão e aí determina lá o custo da obra na região e coloca, né? Isso O aí. CUB do Sinduscom, né, de qualquer estado, ele é extremamente importante. Uhum. Que às vezes eu acho até que as pessoas não dão um determinado valor. Não dá não. Não, nós tivemos Eles nem aqui sabem. na semana passada a Juliana, Juliana, ela é diretora diretora do Sinduscom. Meu, ela com muita clareza, com muita transparência, ela colocou pra gente muitas coisas que também eu desconhecia da importância Do do clube, Sinduscom. Porque ele é quem norteia. Exatamente. Ele ali você vai ter a sua média, um pouco a mais, um pouco a menos de mercado. Mas tá ali o parâmetro, O né? norteamento seja É. em qualquer porte. O porte que for, o CUB, ele é quem lhe norteia. E é o que norteia todas as taxas. É, né? Entendi. É parte dele o que a prefeitura vai cobrar ou o que a Receita vai cobrar dentro do padrão de cada construção. Então a obra não é porque quando você faz uma obra para órgão público, ele faz o SINAP. Aí ele Sim. vai metrificar ali. Para a prefeitura, ele utiliza a métrica do CUB. Tanto Isso. para precificar o que você está gastando lá, quanto a Receita Federal para Sim. você saber A os Previdência. impostos. a Previdência. É o índice básico da Isso. gente, né? Ah, O tá. índice de Muito referência. Muito bom. Então, tem o terreno, documentação tá ok,
fiz o projeto com o arquiteto, o arquiteto emitiu a RT, o arquiteto está inscrito na prefeitura, remetemos lá o projeto para aprovação. É uma residência, não preciso de bombeiro. Não. É comercial, eu tenho que passar no crivo do bombeiro para o bombeiro. Na verdade, ainda não é o AVCB. Sim, é uma aprovação. Tá, pelo menos aí, aprovação. Antes de começar, eu tenho que cadastrar a obra na Previdência Social. Sim. Antigamente chamava o SEI, que era a inscrição lá na Previdência Social. Hoje chama-se CNO, né? Agora eu posso começar a construir. Sim, e você vai precisar de um contador. De um contador. Né? Porque a CNO, a pessoa mais indicada para trabalhar com a CNO é o seu contador. Tá? Não vamos esquecer dele. Isso é importante. Então, se eu for construir, preciso de um contador. Precisa. Mesmo sendo uma obra tua, você tem se for residencial, se for a minha residência. Precisa. Inclusive, assim, essa semana eu conversei com um contador aí, e ele falou exatamente isso, que um cliente procurou ele essa semana para calcular o custo da Previdência por conta de uma casa que ele construiu, e ele demorou para... Ele não abriu a SEI lá atrás. Isso é um problema, né? Isso. Ele não abriu. Aí paga uma multa, né? Você vai para a tabela cheia. Exatamente. Aí tomou na cabeça, entendeu? Se você antecipa, você consegue pagar. Faz a coisa certa. Senão você vai para a tabela cheia e não há tem o que fazer. Não há discussão, a não ser pagar. Até porque você já vacilou, né? E aí qual é o problema? Qual é a solução? Sempre contratar alguém que saiba. Especialista da área. Por quê? Porque se você acha que vai ficar caro, mas quando você contrata alguém que é da área, você acaba economizando. Porque se você for pagar na tabela cheia, provavelmente você vai pagar muito mais do que você contratar alguém da área, né? Eu sempre falo para os meus clientes, sabe? Que o meu preço é justo. É isso. Não, porque com certeza ele vai economizar. Cara, e não vai ter dor de cabeça. Se você pegar numa mão quantas pessoas não são da área e sabem o que é a SEI, que agora é o CNO, não sabem, aí vai meter a construir, aí daqui a pouco chega lá a conta para pagar. E que precisa do contador. Precisa ter o contador quem vai determinar esse valor. Todo esse processo para começar. Inclusive, eu já fiz algumas obras onde normalmente na empresa vamos construir lá um prédio comercial. Qual é o valor que o prédio está orçado? X, beleza. Manda para o contador. Isso. O contador vai determinar, olha, você precisa de X reais por mês na SEI da obra, né? Antigamente era SEI. Com base nisso, nós sabíamos exatamente quantas pessoas alocar naquela SEI, né? Exatamente. Porque o que é interessante da SEI? A SEI nada mais é do que um CNPJ provisório, né? Sim. É um CNPJ provisório. É um CNPJ provisório. E aí, toda vez que você recolhe o INSS dos colaboradores daquela obra, em vez de recolher no CNPJ, você recolhe no CNPJ provisório do SEI. Isso. Toda obra precisa de SEI? Reforma, se eu for reformar uma casa, a minha casa, preciso de SEI? Não. Reforma não é só construção. Se for uma reforma, se a gente prestar um serviço público, a gente tem uma reforma lá de um hospital público, vamos dizer assim, uns 100 mil reais, um hospital, um retrofit, precisa de SEI? Não. Não, né? Não, porque você já tem uma ordem de serviço. A ordem de serviço já contempla. E uma coisa muito importante, né, quando é obra pública, é o público não fiscaliza o público. Isso. Né? Essa é a questão. O público não fiscaliza o público. Já se parte do pressuposto que ali já existe um CNPJ responsável. Exatamente. Eu vivo nesse meio de obra pública há quase 30 anos. Já fiz muitas obras. Eu nunca fiz uma obra pública, nenhuma com SEI e pior, nem com alvará. O SEI tudo bem, eu até sou obrigado a abrir, o SEI realmente eu sou obrigado a abrir, porque se eu estou construindo, para que eu não tenha problema, eu sou obrigado a abrir o SEI, e aí eu recolho o ISS da galera pelo SEI. Agora, alvará em obra pública, nenhuma, eu nunca fiz uma obra pública com alvará. O público não fiscaliza o público. Né? Eu tenho um ramo na minha empresa que a gente trabalha com legalização. Legalização no sentido do que já existe pronto. Ou seja, foi feito errado, vamos lá e resolve. A gente tanto parte do correto, como a gente parte do final de quem está todo corrigir errado. O que foi feito errado. E existe uma demanda muito grande de obra pública residencial que hoje não se consegue tirar escritura porque não existe.
E aí você falou de uso capião nessas aí obras? a gente parte para o uso capião. Caramba. Das unidades residenciais. Porque a Aí você pessoa vai lá conseguiu nos benefícios do governo aquele apartamento, só que não existe aquele apartamento em nenhum canto. Não existe em local nenhum. Meu Deus. Ele não existe. Ele existe, ele está Não, lá. ele existe o projeto. fisicamente existe. E aí, Existe engraçado o que a projeto. prefeitura asfaltou a rua, colocou iluminação Sim. pública, água, o cara Fez a paga obra. IPTU. E você paga o IPTU. Mas Paga- não existe, Mas ele não existe. legalmente Meu não existe. Deus do céu. Olha. Não existe. É Aí complicado. não há outra forma de legalizar que não seja o Uso capião. Aí veja, você pagou por algo. Entendi. Ele é seu. Porque você não ganhou do governo. Você Sim. foi beneficiado, Sim. né, entendi. com algum programa. Sim. Uhum. E você vai partir para ter direito à sua escritura, você vai partir para o uso capião. Para uso capião. Que pode ser extrajudicial ou judicial, né? São Uso questões de capião, Ângela, como é que eu consigo isso? Eu tenho uma posse lá, eu não sou proprietário, eu não tenho a matrícula do imóvel. Aí eu tô lá há alguns anos, pagando água, luz e IPTU. Qual que é o período mínimo para eu poder Legalizar isso. requerer esse uso Quem vai capião? falar melhor é o advogado, É. né? Tá. Mas existe um período para o rural, Uhum. a partir de 10 anos. É, o rural Me não falha a sei, memória. É. E dentro da cidade tem casos de 3 anos, 5 anos. 5 anos. Eu já 10 ouvi anos. falar que tinha reduzido para 2 anos, inclusive. É, Eu já ouvi, ainda não já ouvi fiz. falar. Mas 2 anos eu ainda sempre não que fiz. o normal era 5, né? 5 anos o cara. 5 anos, E aí o que já você tem que consegue. fazer? Você tem que provar que durante 5 anos você esteve ali naquele imóvel, cuidando dele, pagando o IPTU dele, a conta de água, de luz, e aí com isso você entra com esse Isso. processo, que é um processo E jurídico, é né? preciso que o IPTU, a água, a luz esteja em seu nome. Tudo no mesmo nome da pessoa Tá, que se tá for de outra pleiteando. pessoa, E vai parecer que é alugado. E que você não tenha outro imóvel. Não pode ter outro imóvel. Não pode. Entendi. Uma coisa importante, você não consegue aprovar um projeto na prefeitura se você não tiver inscrito no ISS da Esse eu não prefeitura. sabia. E tem que Olha, pagar. eu não sabia. Nenhum. É uma coisa assim que eu fico impressionada. Há uns 3 meses atrás, eu fui fazer uma consultoria para um cara que tem uma construtora. Ele é engenheiro. Uhum. Ele nunca teve o ISS. Olha só. Não, mas de verdade, tem muita gente que não sabe. Porque Não tem que ter. o que a gente conversa. Não só na você tem que ter, como a sua empresa tem que ter. Ah, é? A empresa normalmente já tem, porque Já- o contador porque o cuida. contador abre, Sim. mas Agora, ele não vai abrir o o seu. profissional O profissional não não. é comum, É. mas você precisa ter. Aí, no nosso tema, nosso projeto foi aprovado na prefeitura, entrei com pedido de alvará, consegui o alvará, entrei na Secretaria do Meio Ambiente, eles me deram uma licença simplificada, porque é um lote simples, eu não preciso fazer derrubada de árvores. Se tiver derrubada de árvores, você entra no outro Aí layer, é outro. é outro Vai pro layer, Ibama. e aí demora, amigo, aí haja E a paciência. gente não falou de percentual de lote. É, a que eu taxa posso, de taxa de permeável, ocupação, taxa cara, permeável. é- Mas essa taxa de ocupação é a prefeitura. Que É rege. tudo prefeitura tudo é agora. código de- Prefeitura. Tudo É. é o código de obras. e isso tem que estar ali no teu projeto, No projeto né? tem Tem que uma tá. tabelinha lá, Isso, né? é. Eu posso ocupar 51%, tem área que eu Isso. posso ocupar 60%. Exatamente. Depende do zoneamento. Dentro do projeto tem área verde ou normalmente Área- você não vê isso? Tem que Que é ter. essa área que ter permeável, verde, né? chama É, de área área permeável, Entendi. né? Uma vez eu fui pra Porto de Galinha e eles falavam, ó, algumas ruas não é asfaltada justamente Que por é causa área disso. permeável. Você tá Justamente em por causa condomínio, né? Não, na rua. Na rua Na mesmo? rua, porque umas eram calçada e outras não. Aí uma Entendi. vez eu peguei aqueles bugres Uhum. e eles falaram, ó, essas ruas não são, porque senão começa a alagar tudo. É. Aí eles deixam as áreas não E aí começar a impermeáveis para isso. assorear. Exatamente. Então, estamos com todas as licenças, tá tudo ok, a obra tá andando, cadastrei ela lá na Previdência Social. Durante a execução da obra, eu não tenho a necessidade de nenhuma documentação, ficar Não. pagando nenhuma taxa, né? Não. Tranquilo. A minha obra seguiu, concluí a obra. E o que eu tenho que fazer agora? Quais as providências para poder deixar a parte documental redonda? Próximo à conclusão da obra, um mês antes. Isso próximo, não precisa esperar para terminar. Não, você vai começar a dar baixa. Nessas Nas certidões documentações. todas aí, nesses Isso. alvarás. Porque você está com alvará provisório, né? Você está com alvará de execução. Eu tô com o alvará de execução. Isso. Então, eu tenho que fechar o alvará de execução. Isso, Eu tenho que você- comunicar para a empresa que a obra foi Aí concluída. você vai sofrer uma fiscalização
Né? Eles vão lá constatar. Isso, para ver se você executou conforme o projeto. Se você não executou, você vai fazer uma justificativa de projeto, vai fazer as correções. Que é o caso do Rodolfo lá, que fez um andar a mais, Isso, e aí vai tomar na cabeça agora. O fiscal vai ver se você vai pagar uma sanção ou não pelo que você fez e não fez, porque você pode fazer essa correção de projeto durante a execução, você pode ir lá dizer, prefeitura, cometi uma falha aqui. Eu fiz isso aqui a mais e aconteceu isso. E aí, dá para resolver? Como que eu posso resolver? Tranquilo. Né? Mas quando já vai para o final, o fiscal vai dizer, isso né? aqui é quando grave. é em excesso, você vai pagar uma sanção. E você corre o risco de, não, desculpa, Rodolfo, você corre o risco de não poder nem ocupar, né? Sim. Se for uma questão grave, né? Sim. Você fez uma malandragem. Deixa eu te perguntar, pode ocorrer de a prefeitura dar um aceite no projeto e no meio do caminho eles ter esse semanário, que você falou, e mudar Mas aí não, porque porque já está aprovado. Eu posso, foi então... aprovado, Então se eu tiver o aceite da prefeitura e eu fizer conforme o projeto, não tem problema nenhum. Okay. Tanto é que é muito comum você ver por aí prédios com um recuo diferente, com uma situação diferente. Eu peguei um esses dias que ele era semi-enterrado, e a inclinação da rampa de acesso era muito superior ao permitido. Mas na época que foi dado, era tranquilo. É um que a gente também tem muito na engenharia civil, né? A questão de norma. Isso. Antigamente, na década de 80, eu não tinha restrição de cobrimento de ferragem para laje, né? Entendi. E hoje, o que é mais comum, a gente vê essas lajes tudo aí pipocando com a ferragem exposta, porque eu não tinha, o cobrimento era mínimo, né? Era 1,5, né? Era meio. Ou seja, naquela época era aceitável, hoje já não passa mais. Então, na época estava dentro da legalidade, ele aceitou fazer. Porque eu já tive vezes de fazer obras para edifícios, que um dos fiscais do Corpo de Bombeiro analisava de um jeito e depois vinha outro fiscal e analisava de outro. E aí eu precisava ajustar conforme o fiscal. Acontece bastante isso, né? Mas aí a gente tenta ir pelo caminho do meio. Certo. Vai conversando ali, mostrando, né? Você mostrando, mas teu parceiro veio e aprovou assim, o que é que a gente pode fazer? Né? Como que dá para ajustar? Mas na prefeitura, estando aprovado, seguindo conforme o projeto aí ele é obrigado a seguir o que está aprovado. Entendi. Né? Se eu fizer alguma alteração, aí sim, eu tenho que arrematar. Nós damos entrada no projeto de bombeiro, quando é uma edificação comercial, e aquilo ali vai sendo analisado. Quando ele solta, já está ok. Ele então, deu quem de acordo. fiscalizar, tem que seguir o que está aprovado. Tem que estar aprovado. Mas mesmo aprovado, eu já tive problema com... ele não pode fazer isso porque... Alguma coisa assim, dizer assim, esse daqui precisava ser assim, o tipo de equipamento, como eu fazia as instalações, dentro da casa de máquina para bomba, eles precisavam que o tipo de registro fosse com haste regulável. Que quanto mais você abre, mais ela é aberta. Quanto mais você fecha, para você visivelmente ver se ele está aberto ou fechado. Entendi. E algumas coisas assim que você vai vendo, e até um deles era o tipo de rota de fuga, o CNPJ do fornecedor, fabricante da placa. Do fabricante da placa está dentro do Corpo de Bombeiro. Porque eles precisavam ter o aceite. O fiscal foi lá e olhou o CNPJ. Ele fez, esse CNPJ eu não conheço. Onde você comprou aonde? Aí eu disse, comprei em São Paulo, que era mais em conta. Aí ele fez, preciso disso para cadastrar no Corpo de Bombeiro. Aí é uma questão de cadastro. Entendi. Mas precisa estar cadastrado. Para constatar que aquele material está aferido dentro das normas, né? Aí, então, se eu fizer uma obra, vamos pensar assim, eu fiz uma obra de um edifício, coloquei umas placas de sinalização. Essas placas têm que estar dentro do Corpo de Bombeiro. Porque isso daqui aconteceu. As placas, elas precisam estar dentro da normatização. Ela tem que estar normatizada. Agora, existe alguma... Isso acontece com algumas questões que são aquelas empresas que elas são empresas que já passaram pelo crivo daquela instituição, né? Um exemplo, por exemplo, bem comum.
essa galera que faz lotérica, né? Faz essa instalação da lotérica. São empresas credenciadas junto à Caixa Econômica, porque já aprovaram para a Caixa que o projeto deles atendem tudo o que exige. O projeto da Caixa exige. Aí ele pegou lá o projeto dele, o material, colocou, olha, Caixa, eu tenho isso aqui. Ou seja, a Caixa já cadastra ele como sendo uma empresa credenciada. Deve ser o que se aplica aí nessa questão, ou seja, o fabricante da placa mostra lá para o Corpo Bombeiro, olha, eu estou atendendo a norma. Cadastro devia estar dentro dentro da especificação. Dentro desse processo é porque não faz parte do hábito de quem está na execução, principalmente nós engenheiros, de termos essa atenção, vamos dizer assim. Porque gerenciamento de obra é algo... inexistente. Não é? Porque isso é gerenciamento. Com certeza. E as pessoas não querem ter esse custo, acham que é bobagem. Não é bobagem, principalmente em edificações comerciais e principalmente em questões de segurança, né? Porque isso aí, durante o processo, você vai lá e manda um e-mail para o bombeiro, a gente vai usar esse CNPJ aqui com esse... Pronto. Ele te responde se está de acordo ou não, né? Ele pediu até que na época, o pessoal, o fornecedor, emitisse todos os laudos conforme a norma. Sim. E não lembro se precisava de uma taxa para essa empresa cadastrar no Corpo Bombeiro. Com certeza, provavelmente. Sempre tem taxa com alguma coisa, não tem jeito, né? Eu sempre falo para os meus clientes que me contratam, eu digo, olha, no nosso serviço da empresa, nós não pagamos a taxa. Nenhuma taxa. Porque pode surgir taxa de qualquer lado. Pode surgir taxa de qualquer lado. É muita taxa. Aí eu fui lá na prefeitura, voltando lá para o nosso enredo. O fiscal foi lá. O fiscal foi lá na obra e constatou que tá tudo ok. Gente, fizeram igual, que é o que ele vai fazer, né? Ele vai aferir se você construiu a obra de acordo com o projeto que ele aprovou. O que ele vai aferir? Áreas. Não é? Que é o que interessa para a prefeitura. O fiscal da prefeitura. Ele vai aferir os recursos internos e os recursos externos. Ele vai olhar se as salas, os quartos, se for uma unidade residencial, se estão dentro das medidas que está em projeto. Os padrões mínimos de acordo com o projeto. Porque ele já parte do princípio que a analista já viu que todas as áreas estão corretas. Certo. Né? Ele vai... Bater treina. Isso, vai bater treina, mas um bater treina bem... Superficial, porque ele já parte do princípio que está tudo correto. Inclusive, isso é uma das garantias que ele tem, é que a obra foi feita por um engenheiro e que o cara tem RT e que ele responde por o que ele fez, né? Quem responde pela obra é o engenheiro. O que fez a RT, né? Exatamente. A execução. O fiscal ele vai partir do princípio que o engenheiro sabe o que está fazendo. Enterrado foi executado. Legal. É uma das coisas que a gente tinha falado antigamente, num dos podcasts, era a necessidade da RT. Você lembra que a gente falou? Sim. Porque muitos clientes não entendem a importância da RT. Imagine, você faz uma obra, e você não emitir RT, você não tem responsabilidade naquela obra. Exatamente. Então aí você pode dizer assim, não tenho responsabilidade, essa sua obra aí, o problema é seu. Mas se eu não tiver RT, eu não tiro o alvará. Exatamente. Então, você lembra que a gente estava comentando justamente isso? Qual a importância da RT? E se, vamos dizer assim, que você passe todas as taxas para o seu cliente, e você passar essa taxa da RT, ele vai dizer assim, para que essa RT? E aí uma das importâncias é essa, né? Se você não consegue nem emitir o alvará da execução. Tá tudo ok, fiscal alvará gostou, liberado, alvará tá ok, beleza. Aí eu tenho que dar baixa nele. Depois dessa visita, ele volta para a prefeitura lá, o fiscal vai falar, a obra lá tá ok, vou baixar o alvará. Vamos pro habite. Mas a questão da licença ambiental, eu preciso dar baixa nela ou esqueço ela? A licença ambiental, você vai fazer lá, você está isento, você vai... Ela também precisa ser baixada. Sim, ela vai ser dado baixa, porque você vai justificar onde você descartou os resíduos da obra lá, que hoje em dia está pegando bastante. O que eu vou descartar? Resto de material. Madeira. O que é importante? Gessaria, pintura, né? Material de pintura, material de gessaria, material de revestimento. Isso tudo eu posso contratar uma empresa que é habilitada para ela ir lá fazer essa coleta seletiva para a gente. Nós fazemos esses planos de gerenciamento. Legal. Principalmente quando é uma construção que ela é comercial, de um certo volume. Seja residencial, seja comercial. Quando a gente tem uma edificação mais básica, não é térreo, mais 2,
precisa de um planinho de gerenciamento. Ou seja, precisa ter um plano de gestão de resíduo, né? Inclusive, isso é normatizado também, né? E aí, o cara viu que tá tudo ok, o que ele emite para você? Para falar, olha, tua obra tá tudo ok, você pode mudar, inclusive. Ele vai emitir o ABITS. É o ABITS. O ABITS. O ABITS é o documento que dá a você o direito o de tá ocupar o prédio. Literalmente, ABITS. ABITS, ou seja, vai lá e tudo ocupa e mora. Ok. Ocupa. Lembrando que aí eu já tenho recolhido meu ISS, meu INSS, Certo. eu já tô quites com a Receita, porque isso são documentações que andam em paralelo. Sim. Comum, né? É. Aí, então, concluí minha obra, o fiscal foi lá, tá tudo certinho, ele me deu O ABITS. o ABITS. Paguei meus impostos. Eu tenho né? Quando eu recebo o ABITS, eu preciso pagar alguma Sim, coisa? aí no ABITS você tem a taxa do ABITS. Tem né? uma taxa Sim, também. Ou seja, eu também tem uma paguei para taxa. tirar o alvará, agora eu Sim, pago pro agora ABITS. pra tirar Não o tem ABITS. nada de graça nesse Não, mundo, nada. né? Nem Impressionante. injeção na testa. Pelo amor. Não, e pior que agora nem injeção na testa, que a mulherada inventou de pôr botox aí, tá custando uma fortuna, né? Pelo amor de Deus, gente. Aí você tira o ABITS e vai pagar o ITBI. Eu tenho que pagar o Imposto de ITBI. Tributação imobiliária. Ainda né? tem mais Sim, esse. Que varia de 3% a 5%, dependendo do município. Do valor do Do empreendimento. imóvel. Isso. Caramba. E se eu quiser colocar o imóvel no meu nome, eu ainda tenho que ir no cartório. Não, mas aí já é Não, tratar esse- tudo. Você tem a posse da terra, da Tá. área. Aham. Né? Certo. O que está em cima dela ainda não está No meu nome. no seu nome, né? Então a terra Ou seja, tá. eu tenho que voltar pro cartório. Você vai voltar pro cartório com a ABITS para dizer, ok. Você tá construí. brincando. Você E aí pagou, vou pagar no cartório também. Não, aí você paga. Não? besteira. É micharia, mas paga. mas paga. Mas Aí, tá, ok. ou seja, no cartório você deixa de ter um terreno e passa a ter um imóvel. Um imóvel. Entendi. Exatamente. Isso pro caso do residencial. Isso. E eu ainda preciso fechar a minha SEI, Sim. né? Que é o do Sim, CNO. Porque aí com a CNO, junto com a ABITS, eles correm em paralelo, você está fechando já seu CNPJ provisórios. Isso, aí eu vou lá, pago a taxa do CNO, Isso. fechei o CNO também, não devo mais nada para a Não. Previdência Social. Paguei a prefeitura, tá tudo ok, paguei o cartório, encerrei a minha obra residencial. Isso. Lembrando que ter a posse da área, as pessoas confundem muito isso. As pessoas acham porque tem a escritura da área, Da área, elas têm a escritura do imóvel. que são coisas São distintas. coisas distintas. Tá. Eu posso ter a área e não ter nada em cima dela. Porque Aham. só tem uma área. Isso. E aí, às vezes, você pega a escritura de alguém e tem um imóvel, mas só tem a área. Entendi. Inclusive, tem muita gente que quebra a cara com essas coisas, Sim. né? O cara tem um terreno, aí no terreno ele construiu um imóvel, mas ele nunca informou pro cartório, pra ninguém. E aí ele tem a ilusão que o IPTU que ele paga é da área. Da área. Como se a prefeitura não soubesse, em Entendi. tempos de Google Maps, que Entendi. lá não tem um imóvel. Entendi. Porque o IPTU não é cobrado em cima da área construída. É da área Se eu construída. tiver um terreno, eu pago menos. Não é Sim, isso? ele é um pouco mais em conta. Tá. Aí se eu Construir- construir e não declarei na prefeitura, eles têm uns meios de ver que tem Sim. uma construção. Entendi. Mas eu não estou Antigamente era mais legalizada. difícil. Uhum. Sim. Antigamente era mais difícil, mas vejam, com essa nova gestão, a primeira coisa que foi feita foi uma varredura de Deve ter pego aí uma galera de calça curta, área. né? Agora, isso o residencial tá fechado, Ok, posso dormir tudo tranquilo, a casa é A minha, casa não é devo nada sua, pra ninguém. chavinha na mão. Show de bola. Se você não estiver no condomínio fechado. Por Se quê? tiver no condomínio Se fechado. você estiver no condomínio fechado, existe todo um trâmite junto com a administração do condomínio. Do condomínio. Porque a administração do condomínio também tem que aprovar seu projeto. Isso é condomínio Ah, residencial. é verdade. Tá. Horizontal. Inclusive, eles cobram pra isso. Sim. Eu tô numa situação dessa, onde eles estão me cobrando uma taxa para avaliar um projeto. E eu fiquei perguntando, eu achei até a taxa baixa, é um valor bem irrisório. Mas eu fiquei me perguntando, quem vai avaliar isso? Precisa ser um Ou é engenheiro ou um arquiteto, engenheiro. né? Geralmente os condomínios têm. Do Ah. condomínio. Do condomínio, Entendi. é. Pra ver se Tem você tá no profissional padrão do habilitado. condomínio. Ou Sim. seja, eu ainda tenho essa prévia do meu projeto. Ele tem que passar pelo crivo Sim. do condomínio. Lembrando que os condomínios estão sob o Código de Obras do município. Entendi. Eles têm que... Que Por quê? hoje existe aí um grande imbróglio. Ah, Por quê? Os condomínios, eles têm um tempo para liberar
o início das construções. Geralmente, alguns clientes, eu vejo isso, não sei como funciona, porque eu vejo, quando chega para mim já é a questão. Já tá na cagada, você tem que resolver. O cara vai lá e começa a construir, ainda não foi liberado. Certo. Isso Aí dentro do condomínio ou isso na prefeitura? Dentro do condomínio. Tá. E o condomínio, ele quer ter um determinado padrão de construtivo. Sim, para manter a certo? qualidade. Para manter a qualidade. Recuo, essas coisas. Sim, que tamanho. ele deve seguir o código de obra do município. Sim. Tá. Aí o cara vai lá e ocupa a área toda. Porque existe um percentual de área Sim. dentro do que é seu para que seja A construção. para que seja feito o imóvel. aliás, para que você habite. Entendi. Eu não posso habitar a área 100% toda. da área. Não. Você pode habitar, dependendo da região que você tiver, 50%, 60%, 65%. Isso vai de acordo com cada município. Entendi. Tem município que diz, eu não quero que... Não precisa ter recuo. Tudo bem. Você pode ficar na beira da pista. Isso, você pode ficar ali no limite. Tá. Tudo certo. Mas aí Entendi. tem municípios que dizem assim, você não pode Não, habitar 100%. você tem que ter calçada. Sua calçada tem 2 metros, tem 4, tem 1,5 de cada lado, tem 4, no mínimo 4 de cada Uma das lado, coisas certo? que a gente vê bastante é que a gente não vê essa parte de acessibilidade na calçada. A calçada acessibilidade direcional, é responsabilidade da prefeitura, Isso, né? é porque a calçada, ela é de responsabilidade da prefeitura. É. Né? Entendi. O passeio público. Isso, é o Calçada passeio o que a gente público, chama, sim, mas é passeio o passeio público. público. Quem tem a obrigação de fazer você responde pela acessibilidade a partir da linha predial da edificação. A partir dali para dentro é seu. Para fora, como fazer o passeio. A pessoa lá, portadora de necessidades especiais, chegar lá e já é com a prefeitura. Então, E tanto que hoje o Ministério Público bate muito em cima. Por isso que a gente está vendo tanta reforma, né, de passeio público. Por conta disso, que a Ali prefeitura tem que regularizar. Porque muitas das é. vezes você vê uma calçada com 50 centímetros mais alto, aí você que não tem necessidades, você sobe com 50 centímetros, desce com 50 centímetros, sobe com 50 centímetros, e até a parte de podotátil, como é o piso tátil. piso tátil, você vê um com 30 centímetros de recuo, outro com 50, outro com 1 metro, e você vê, você diz, mas coitado da acessibilidade A aqui. acessibilidade, ela é regida pela 9050, né? NBR 9050. E Tudo ela já é normatizado. Sim. Isso é a mágica da engenharia. Isso é o que eu gosto da engenharia. Na engenharia, nada é por solto, acaso. né? Nada, absolutamente nada. Você apertar um parafuso, você tem que conhecer qual é o material do parafuso, a força que você vai exercer, o sentido da força, o torque. Ou seja, a engenharia nada é por acaso. E tudo tem procedimento, tem norma, diretriz, manual, tá tudo lá. E a parte de acessibilidade é regida por essa 9050, a NBR. E ela já teve várias revisões, né? Ao longo aí dos anos, ela tem tido várias revisões. Eu acho que a mais recente agora é 21, né? Sim. E aqui, por exemplo, no estado de Pernambuco, tem uma rede bancária lá que tomou uma multa do Ministério Público de R$500 bilhão. R$500 bilhão de multa, porque assinaram o termo de ajuste de conduta, não executaram as devidas correções. E aí o que é pior? Foram fazer os projetos lá para fazer as coisas. E aí os projetos todos errados. E você tem norma, quer dizer, o cara não consegue olhar na norma lá qual é a altura que o bebedouro tem que ficar. Tudo. Eu gosto muito da BNT. Eu acho muito legal. Porque tudo é normatizado. Tudo é normatizado. Tudo que eu estou falando aqui de legalização está normatizado. Tá tudo na norma. Tá tudo na norma. É só seguir o passo a passo. Isso. O que eu sinto dificuldade é que eu vejo que as pessoas, os profissionais, eles não têm o hábito de ler a norma. De ler a norma, exatamente. E eu sempre falo assim, que a Caixa Econômica é a grande normatização da engenharia, né, ou da arquitetura. Por quê? A Caixa falou, bateu o martelo, todo mundo segue, né? Segue o líder. E a Caixa, a gente tem o hábito no Brasil de a norma saiu. Vamos ter tanto tempo para se adaptar a ela. Né? Então, se deixa lá e se vai fazer. Se vai fazendo, se vai fazendo. Aí um dia chega o limite. Aí agora, vamos dar... É o que está acontecendo hoje, com a... A partir de hoje não pode mais. Aí todo mundo enlouquece, né? Fica todo mundo louco. É o que está acontecendo com a 866, né? A lei de licitações, né? Já existe uma lei nova e ela está em paralelo com a antiga. Você pode seguir as duas. Isso, já. E aí já está tendo alguns conflitos. Por quê? Na 866, para você apresentar um recurso...
em cima de uma defesa prévia, alguma coisa, eles só te dão 5 dias úteis. Na lei nova, salvo engano, 14 mil e alguma coisa, me falhou agora, já são 15 dias. Eles te dão 15 dias agora. Que é bem conveniente, não faz o menor sentido. Eles ficam lá um mês montando um processo administrativo. Mês, né? Muito mais. Um processo administrativo para você ir lá e apresentar uma defesa. Aí você tem 5 dias úteis para ler todo o processo e montar uma defesa. Às vezes ele passa 6 meses fazendo todo o enxoval do Então não faz sentido. Né? Mas aí fechamos a questão da edificação residencial. Meu residencial tá... Agora, dentro se a minha do condomínio edificação... também. Também, porque aí passaria pelo crivo do cara. Se a minha edificação for comercial, aí eu tenho ainda o pepino do AVCB. Se for comercial, aí você vai pro AVCB. Aí, eu vou ter que ter um bombeiro, né? Uma que vai vistoriar. De bombeiro mais elaborada. Eu posso ter, dependendo da metragem da edificação, né? Eu posso precisar de um plano de gerenciamento dos bombeiros, precisar de uma brigada, tem que ter a brigada, né? Já tudo isso já vai estar no plano, já vai estar assim pré-determinada. Eu preciso saber o número de funcionários que vão ocupar aquele espaço para poder montar esse plano, e tudo isso está dentro do projeto bombeiro. E aí entra uma lista gigante até de coisas, de né? quantas pessoas vão circular lá, né? Porque pelo número de estimativas, se vai criar uma CIPA ou criar uma brigada. Isso acontece muito para hospitais, escolas, shopping, né? Shopping, essas edificações com a metragem mais elevada. Alta e que muita fluxo circulação, né? Lembra que nós fizemos um teatro? E nós precisamos usar uma tinta específica, não era era uma resina. O teatro era feito com... Hoje está na moda, né? Essas paredes ripadas, né? Sim. Parede ripada, até virou moda, né? Para que ela não seja inflamável. Isso, eu tive que usar uma resina específica. Além desse material de madeira, ele ter uma questão de retenção do som, uma proteção sonora... teve que ser aplicado nele uma resina para que ela não fosse uma madeira inflamável, né? Entendi. Então, assim, dependendo do tipo de obra, a lista de exigências é gigantesca. Quando você trabalha com indústria, né, que a gente tem o comércio e a indústria, essa lista, ela avança mais ainda. Né? Entendi. Que legal. Tanto o AVCB, né, que aí eu venho para os laudos, né? Laudo da elétrica, laudo do sanitário. Isso tudo já apresento tanto para tirar quanto para renovar, né? Sim. Ou seja, eu preciso atestar que a estrutura está ok. Eu preciso do atesto. Que as instalações elétricas, mecânicas... Você tem que estar lá na sua tudo unidade. Tudo ok, funcionando bem. Tem que estar lá na sua unidade dizendo, olha, tá tudo ok. Até para o seu sinistro. Exatamente. Né? Isso é importante. Eu falo muito para os meus clientes. Se você não se atentar, porque isso pega muito em prédio comercial. Todo prédio comercial residencial tem um síndico. E todo prédio comercial residencial tem a obrigatoriedade do seguro contra incêndio, né? Mas as seguradoras só pagam o sinistro se tiver incêndio se o AVCB tiver legalizado, tiver em dia. Senão... Inclusive, os condomínios verticais. Exatamente. Tem que outra coisa que, assim, eu vejo bastante, é que os síndicos, a gente trabalha muito com as administradoras de condomínio. É necessário que se saiba fazer um seguro muito bem feito amarrado, para as áreas comuns dos condomínios. Eu costumo alertar os síndicos, né? Porque, inclusive, isso tá na lei, né? Sim, isso tá no caderno do IBAP. O síndico responde criminalmente e civilmente por isso, né? Ou seja... E na legislação brasileira, você não pode se isentar da lei alegando que não a conhece. Ou seja, eu sou síndico, mas eu não sabia que eu era obrigado a fazer um seguro contra incêndio. Isso não quer dizer que você... É outro assunto, que é sobre essa situação de condomínio vertical ou horizontal, do condomínio em si, né? Que é uma área que eu vejo assim muito nebulosa. Exatamente. Seja residencial ou comercial, né? Independente disso, ou seja... O condomínio.
Você tem que ter o AVCB, Sim. tem que renovar ele anualmente, e para renovar você tem que estar todo ano se certificando que a estrutura está legal, que a instalação elétrica está legal, que o elevador, bomba, que está tudo funcionando, sinalização, que você não tem a lixeira lá na escada. Se não tiver, não vai. É aquela situação que se vê o engenheiro como algo caro. Mas olha aí agora a situação. Tudo que a gente faz é oneroso. E eu aprendi com o chefe que eu tive o seguinte: a gente se paga. Exatamente. Nós nos pagamos. Exatamente. O nosso trabalho nos paga. Nós somos que a gente faz a preventiva, né? Nós não somos ônus, nós somos bônus. Eu falo isso para todo mundo que trabalha comigo. Eu nunca tive na minha vida profissional um pedido de aumento negado. Nunca. Todas as vezes que eu cheguei no meu diretor... mas é isso. Todas as vezes que eu cheguei no meu diretor para pedir aumento, eu nunca cheguei lá falando, olha, eu preciso ganhar mais. Nunca. Eu sempre mostrei os resultados e falei para ele, tá vendo os resultados? Gostou? Agora eu acho que eu mereço. E aí sim, eu negociava o reajuste ali e sempre foi positivo. Porque é isso, a gente se paga. E a gente tem que mostrar que isso é rentável para quem nos contrata, né? É isso aí. Cara, bate-papo excelente, muito bom. É uma pena que, assim, é muita coisa, né? É um assunto muito vasto, né? Falamos superficialmente. Muito vasto. E olha que a gente falou superficialmente, né? Tem pra muita gente, coisa aí. Assim, nessa tua vida aí, alguma curiosidade, alguma coisa que, isso aqui foi hilário, chamou muita atenção, foi engraçado, alguma coisa que você pegou alguma aí? Coisa assim que você viu totalmente diferente. Eu vou falar uma situação que ocorreu, que por isso que eu vim para essa área de licenciamento. Licenciamento, de documentação. Eu tinha um cliente onde eu fazia orçamento para ele. E que eu também trabalho com ratificação de casa da Minha Casa Minha Vida. Sua casa não foi aprovada, né? E a gente vai lá, etc., corrige. E esse meu cliente, eu fiz um serviço para ele, aí um dia ele me ligou e disse, Ângela, eu tô com uma área em tal local e eu quero legalizar e não tô conseguindo. E é do meu pai, ele é todo correto e tal, tudo certo. Isso no meio do Covid, ali no início do Covid. Aí era uma área, que era uma APA. Que é a área de proteção ambiental. Sim, uma área de proteção ambiental. Só que essa área de proteção ambiental, ela foi transformada em APA depois que a área foi loteada. Tá, entendi. Ou seja, antes não era área de proteção. Lotearam. Era um determinado loteamento. Veja a importância de você dar o devido valor ao que você compra. Exatamente. Essa área era um loteamento dos anos 80. Eu acho que nem 10% das pessoas tiraram a escritura. Pagaram, mas não escrituraram. Então o governo veio e APA. Todo mundo perdeu. E aí teve que tirar a galera de lá. Mas um determinado senhor até bateu o pé lá e resistiu. IPTU. Tá. Ele pagava o IPTU em dia, todo ano. Do lote dele. Sim, dos 2 lotes dele. Tá. E aí? Aí vai, sobe, desce e tal. Conseguimos um escapião. Né? Aí no dia que eu fui fazer a topografia, eu disse, essa área tá errada. Essa área tá errada. Ele tinha desmatado os terrenos que não eram dele. Você tá brincando? Sim. E agora? Vamos plantar. Teve que replantar a área. Replantar, e a área que era dele, que eram os terrenos dele, que cai naquele caso de um engole o lote do outro. Porque quando ele comprou, não existia, ainda não tinha passado a BR. Certo. Então a cabeça de quadra dele andou. Um pouco. Andou 15 metros. No que andou 15 metros, o terreno era 15 por 30. Então foi perdido um lote. Um lote ficou para o outro lado. Quando ele desmatou, no olhômetro, ele achou que era o terreno dele. Entendi. Aí quando você foi georreferenciar, você viu. Georreferenciou, os terrenos dele eram os que estavam preservados. Caramba. Nossa Senhora. Que aí cai em outra situação, né? Que é tipo agora... Ele ganhou. Tá. Mas aí legalmente ele teve que ir lá no IBAMA fazer essa parte Não, no caso é SUDEMA. É SUDEMA, que é a Secretaria Municipal, Mas né? aí o que acontece?
nem tudo ele pode construir ali. Entendi. Tem uma Né? limitação. Então, assim, a construção dele é muito restrita. Entendi. Então, isso aí foi, assim, ele conseguiu, nós conseguimos e tal. O lote é dele. Né? O lote é dele. Só que ele Mas não não. pode construir tudo que ele quiser. Pois é, ainda tem isso, né? Presente de igreja, Entendi. Ainda né? tem isso. Mas ele conseguiu. Ângela, cara, olha, conversa bem bacana, né, Foi, Rodolfo? Foi bem ótimo. descontraído. E, tipo, hoje foi bem educativo. A gente aprendeu muita coisa Não, eu aqui. tirei deu todas pra, as minhas né? dúvidas. Espero que tenha ajudado. Não, foi bem bacana. Momento para você vender seu jabá. Fala aí pra galera aí o que você faz, como é que te encontra. Hoje, Olha pra A sua essa câmera empresa, aqui. qual- hoje eu tenho uma empresa com 2 sócios. Como chama a tua são 2 empresa? arquitetas, a Orbital Assessoria e Projetos. O foco de vocês lá, Nós trabalhamos com legalização. O que você quiser legalizar, esteja dentro da lei, projeto, prédio. na área de engenharia e arquitetura, Legal. estamos aí. Trabalhamos com projeto, ratificação de projeto, ratificação de estrutura, o que for. Se o prédio tiver irregular, tiver- VCB vencido, Sim, o que é tiver só chamar vencido, vocês. pode nos chamar. E lá são só mulheres? Só mulheres. Ó, mais 3 ó, que mulheres. legal, bacana, Trabalhamos parabéns. com levantamento. Legal. Quem tiver, aí o pessoal quer construir, não Fazer o tem levantamento ideia, topográfico. Topográfico, essas tudo. coisas. Legal. Entendeu? Me fala uma coisa, e como que o pessoal encontra vocês? A gente tá no Instagram, Orbital, @Orbital Assessoria, Legal. não é? E lá vai ter todas as informações. Beleza. Pra chegar a gente. Beleza. Estamos lá, temos um escritório aí e tá lá, tudo tá lá. Tudo ótimo. Rodolfo, e aí? O que nós temos? Vamos lá. A última coisa que eu Sim. gosto sempre de perguntar. É, Falando ali pra câmera, qual é o conselho que você dá pra quem quer ingressar nessa área de engenharia? engenharia E- consultiva, né? É, Isso aí, né? é. Engenharia consultiva. Prestar consultoria para legalização de imóveis, de obras, Vai né? trabalhar. Estudar, né? Vai Primeiro. estudar, estude. Porque... A universidade é maravilhosa. é, Mas a universidade não ensina tudo. A Entendi. universidade ensina a gente a pensar. Legal. Eu vejo assim, uma das coisas que eu mais gosto de ser engenheira é de ser analítica e racional. Isso é importante, De é tomar necessário. decisões, Uhum. né? Assim, a tomada de decisão. E que só a engenharia, ela é boa, mas ela não é tudo. Uhum. A gente precisa, o engenheiro, ele precisa saber de RH. A gente precisa saber É. administrar. A obra é um ser vivo. Exatamente. O papel é maravilhoso, mas no campo é onde tudo acontece. Uhum. Eu adoro tudo isso. vai se é. adequar Exato. ao campo. E volta ao topógrafo. Tudo acontece volta na o obra. projeto, né? É. E a obra é viva. Ela tá ali, ela tá acontecendo e é muito legal. E é muito bom É. ver pronto. E nesse processo todo a gente ainda nem falou de uma coisa extremamente importante, né? Que é o cara da sondagem, né? A topografia, Aí mas que vai- topografia é, e sondagem. e sondagem, ainda tem Andam sondagem. ali. E deixa eu perguntar mais Eu uma ia- coisa. eu me lembrei dessa. Concluindo, é uma área legal. Você acredita que você indicaria as pessoas a Sim. ir para essa Seguir área? isso aí. Existe um campo muito vasto que ainda eu vejo como um pouco inexplorado. Por quê? Desbravamento, né? Porque fica entre o corretor e o despachante, Entendi. sabe? Mas é uma coisa meio solta. Ou seja, Inclusive- tem um cenário, tem um cara aí ainda, um Sim. ator aí que é o despachante, Sim. né? E ele não é concorrente. Ele é um apoio. É agregador. É o cara que vai lá na prefeitura, que leva, que protocola. Existe um campo muito vasto que precisa ser profissionalizado, vamos dizer entendi. assim. Exatamente. Profissionalizado. E as pessoas têm que tirar um pouco esse preconceito, esse paradigma de que engenheiro tem que estar literalmente na obra. Uhum. E a gente que é engenheiro, a gente pode ser milhões de A coisas. gente fala isso aqui Inclusive, todas as semanas. A gente É, fala aqui todas as é. semanas. E aí, quem está chegando no mercado tem que abrir esse leque. E como a profissão da gente é uma profissão muito prática, a prática ensina É o que leva à muito, excelência, muito, né? isso, leva à Uhum. excelência. Uhum. E que eu gosto muito de saber os processos. Legal. Eu gosto muito de entender. Uhum. Sabe, eu gosto de saber como que um tijolo é colocado, como que se bate um gabarito, como Isso é que se muito faz importante. uma sondagem. É, Mesmo que eu já exatamente. saiba. Uhum. Faz uma semana que nós estávamos, eu e minhas sócias, no meio do sol, porque elas Vendo o queriam cara saber como fazer era a sondagem. É, Entender. é. né? Que Então, tipo de vamos lá, sondagem, vamos é. saber como que bate um gabarito, como que é isso, como que é aquilo.
vamos à prática. Pois é. Porque o papel aguenta tudo. Exatamente. Mas o dia a dia não é para todo mundo, né? E assim, não somos sozinhos. Uhum. Para que a gente, como profissional, a gente tenha uma excelência, a gente precisa de toda aquela ordem de profissionais que estão junto conosco. Toda a cadeia ali em volta. É É o uma mestre, cadeia. é o encarregado, é o pedreiro, E é o outros topógrafo. engenheiros também que Sim. somam, né? Porque Sim. a gente conversa aqui que o engenheiro é um lobo solitário, né? É. E se você for ver, os engenheiros têm que se ajudar, né? Porque você, como engenheira Dessa parte de de legalização, legalização, precisa do topógrafo, precisa do engenheiro de campo, precisa do engenheiro de projeto, precisa de tudo isso para né? É funcionar. uma cadeia que precisa de muita gente. E eu só cheguei aonde eu estou porque eu comecei dentro de uma almoxarifada. Almoxarifado de obra, né? Legal. Porque quando eu me formei, não tinha emprego. E um Hum. dos primeiros empregos que eu tive foi como almoxarifa. Olha só Legal. que legal. E assim, não foi nenhum demérito pra mim. Meu, muito pelo contrário. Imagino que você não Aprendi conheceu aí de material e ferramental, Sim. né? Aprendi muito. Muito bacana. Muito bom, bacana. Muito bacana. Você tem algum livro que você acredita que é importante? Ajuda nessa área? Tem alguma Ajuda nessa bibliografia nessa área de O que é que legalização? você acredita? É a BNT, NBR? ABNT. Isso é norma, né? ABNT, NBR. Código de obras, né? Código de obra do município Então, que você quiser atuar. Uma pessoa tem que ir lá, tá entrando na prefeitura, tá Isso. olhando o código de obra, tem que olhar as normas da... A ABNT, ela tem que ser assim uma bíblia pra É. gente. Eu vou aproveitar e vou deixar isso até como a dica do dia. Galera, a dica do dia, para você que tá querendo construir, ou saiu da faculdade agora, ou precisa fazer alguma coisa nessa área. É importante, não importa onde você mora. Código de obra da tua cidade, né? Procura, tenha. Se você é estudante, já, cara, vai lá, procura, vê na internet e guarda Acessível. isso. É Você tem que ter o Acessível, código de é obras. graça. Você tem que ter a diretriz do Corpo de Bombeiros do Isso. teu estado, que é importantíssimo ter. Esses dois documentos aí, eles são extremamente necessários para qualquer profissional. Então já fica isso como a dica do dia, tá? Código de obras e diretrizes do Corpo de Bombeiro, tá? Isso é extremamente importante. Isso. Nosso amigo Rodolfo, o que mais você tem aí pra galera pra gente fechar hoje? Vamos fechar hoje com... Siga a gente no Instagram, É no isso aí. YouTube, no Spotify. Siga a nossa parceira Ângela com Orbital Assessoria e Projetos. E projeto. Vai ficar lá na descrição do Legal. nosso... Ângela, mais uma vez, muito podcast. obrigado, muito obrigado. E valeu, agradeço Rodolfo. demais a sua vinda, que a gente tirou... Fiz aqui uma... Provavelmente você vai voltar, porque tem com muito certeza. assunto ainda aqui pra A explorar gente nisso tira aí. nossas dúvidas aqui, faz uma assessoria gratuita, né? Um assunto bem interessante é os capião. Vamos Vamos voltar mais voltar, sobre isso vamos aí, voltar. vamos voltar. Temos Porque muita coisa aqui. aí são dois profissionais, né? É. A gente se junta com a advocacia, Com a advocacia. e dá uma A gente parceria Show bem de bola. interessante. Vamos chamar um advogado pra vir com você pra gente ver Fechou. isso daí. Fechou. Aí, então fica até a próxima. Galera, valeu, um grande abraço, obrigado a todos aí, e não esquecem, segue a gente, deixa o joinha lá e vamos que vamos. Um grande abraço a todos, valeu. Tchau.